O que eu poderia dizer, com a minha experiência, é que a análise técnica ela dá movimentos. Por exemplo, ninguém consegue, por exemplo, agora, recentemente, a gente teve a BTOW subindo 6% na sexta-feira e, de noite ou no sábado, a loja americana anunciou uma possível fusão do braço dela da internet, que é a B2W, com a própria loja americana. Aquela notícia, o mercado hoje, todas as duas chegaram a subir forte, depois a BTOW voltou, mas você olhando o volume da BTOW na sexta, você percebia alguma movimentação atípica, ou seja, um volume muito acima da média. Isso também faz parte da análise técnica. Você tem um gráfico, ele te dá a média do volume de um papel. Quando esse volume sobe demais, normalmente tem o insider, claro, mas tem também todas as cabeças pensantes de todos os gestores do mercado. Todo mercado ele vai numa direção. Então, quando você percebe um movimento de volume muito forte numa direção firme, sem que nada tenha saído, muitas e muitas vezes ao longo desses anos, as notícias vieram depois e algumas vezes você vai fazer uma compra por causa de um volume. Agora, de qualquer forma, com o passar dos 21 anos, eu não encaro uma figura gráfica de uma empresa ruim, fundamentalmente, do que uma boa. Uma empresa com baixa liquidez, ela pode, com muito pouco volume financeiro, de repente mexer um pouco no gráfico. E ali você tem um risco de ter um sinal falso, algumas coisas assim. Quando você tem uma Vale, uma Petrobras, que são movimentos de muita liquidez, então é difícil uma manipulação num papel desse porte, ali é uma coisa mais firme. Até para hoje, né? Você vê, a Petrobras fechou hoje com 21% e um volume enorme. Então, assim, se você me perguntar, a probabilidade de que ainda não terminaram a venda do papel da Petrobras é maior, simplesmente porque ela não esboçou nenhuma reação. A gente chama de sombra, que no curso, né, da Márcia as pessoas vão poder entender melhor, mas muita gente opera assim, caiu, vou comprar. Só que se ela usar alguns parâmetros técnicos, por exemplo, volume seria um deles, se cair muito e não der reação nenhuma e o volume for muito alto, eu não compro. Como hoje eu não comprei Petrobras. Na verdade, a gente tinha feito até uma venda na sexta-feira, por sorte aí, ou por um volume que já estava chamando um pouco a atenção, a gente acabou zerando, várias pessoas zeraram na sexta e se livraram dessa queda de hoje. Cara, e mais uma vez, reforça a ideia do timing, né, Marcinha? O que o Luiz Alfredo acabou de falar, né? A estratégia de sexta, com a gente botando aqui Petrobras já na roda, a estratégia de sexta do escritório já foi zerar algumas posições, já esperando que algo pudesse reforçar uma leve notícia que tinha saído ainda, sexta-feira ainda era uma leve notícia, né, de uma possibilidade de troca de comando da empresa, e isso provavelmente geraria repercussão. Né? E aí veja como o Luiz ele é taxativo em dizer, né, que sem olhar para o gráfico, sem olhar os indicadores, que mesmo caindo 20%, talvez, na teoria dele, no nível de estratégia que o Luiz tem, né, ainda não seja, talvez, o momento para o Luiz, né, voltar a comprar a Vale. Mas essa questão, quer dizer, a gente está... Desculpa, voltar a comprar Petrobras. A gente está falando, né, e eu queria só voltar um pouquinho para trazer o pessoal que talvez não esteja tão dentro, né, do dia a dia, do cotidiano, de como funciona mesmo a análise técnica. Mas se você pudesse falar um pouquinho em que se baseia a análise técnica, né? Todo mundo entende já, ou pelo menos assim espera, que é um gráfico. Mas gráfico do quê? Em que se baseia, né? Aqueles bichinhos coloridinhos ali, né? que a gente conhece como candle, né? No que se baseia aquele movimento ali? O gráfico ele plota as cotações das ações, né, em forma de barras,
que podem ser diárias, mensais, anuais, ou até de horas, minutos, né? Então, a ideia é nos mostrar em forma gráfica como é que está a evolução daquela cotação daquela empresa. Tá? E a gente diz que ela mostra para a gente o movimento da massa. Tá? Então, por isso, o timing da operação olhando o gráfico. Diferente de uma análise fundamentalista, por exemplo, que ela vai fazer análise de balanço, análise macro do país, do mundo, do setor, depois vai para a análise mais setorial da empresa, e normalmente uma análise fundamentalista ela vai dar uma projeção de quanto eles acham que seria o preço justo daquela empresa. Nem sempre a empresa está naquele preço, né? E aí a análise fundamentalista vai falar isso para você. Olha, a análise é de compra, que o papel, por exemplo, está a 10 e o nosso preço justo para esse papel é 13. Então, ela tem aí uma possibilidade de subir 30%. Mas no gráfico, a gente vai ter o melhor momento de entrar nessa operação comprando esse papel, onde ele comece a mostrar o movimento da massa, acreditando que realmente aquele papel vá para R$13. Então, o gráfico acaba me mostrando o melhor momento de entrar naquela empresa. E aí, ou de sair, né? Tem esse detalhe. Exatamente. Ou de sair. Então, por exemplo, na sexta-feira, a Petrobras, que caiu em torno de 6%, ela teve um volume muito grande, maior desde a Covid, tá? E hoje dobrou, quase triplicou esse volume, né? Então, na sexta-feira, com aquela queda forte e com o volume que já estava surpreendendo, era de se esperar que caísse mais hoje. O que aconteceu? Ela caiu mais de 21%, né? E esse volume exagerado que apareceu hoje nos sugere, como o Luiz falou, a probabilidade é muito grande de que ela continue caindo ainda, né? Porque ainda tem uma pressão vendedora muito grande e que mostra que talvez nem todo mundo não tenha saído ainda do papel, né? Se você, aquilo que eu falei, se você montar o seu sistema operacional antes de entrar na operação, você já tem tudo definido, você não está com o seu emocional ainda dentro da operação. Então, você está de fora enxergando qual é o caminho possível de ganho, possível de perda, e aí depois é só seguir. Você criou uma receita ali, segue a receita, e você normalmente vai ser ganhador, né? Ao longo prazo, as operações são mais vencedoras do que perdedoras. Claro que não vamos ganhar em todas, não vamos acertar todas, mas a consistência do seu trade system vai fazer com que as suas perdas sejam sempre menores do que os seus ganhos, né?